É um bocadinho daquilo que vamos ter hoje. Porém, tcharará. Vamos começar Vamos começar. com a presença Ui, do inexcedível, extraordinário, indelével, indelével. infungível. Agora matou-me com o infungível. Um aplauso para o nosso convidado, Dr. Eugénio Leite. Muito bem. Vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia. É um gosto recebê-lo. Porque a última vez que cá esteve eu não estava. E foi uma grande mágoa que eu tive. Ai, ficou assim, Fiquei triste, até mas a menina estava em massagem, estava em não sei o que, ou terapia. Mas eu troco qualquer massagem pelo professor Eugénio. Sabe tanto ela, sabe tanto. Verdade, Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Doutora Eugénia Leite, hoje falamos de crianças, mas falamos de miopia nas crianças. Que é uma coisa que, pelo texto que temos aqui, pelas informações que temos, de facto, muitas vezes só se começa a perceber quando as crianças já estão na escola. O que é correto. Pois. Ou seja, basicamente, vamos dizer assim, de maneira muito simples, as crianças têm uma capacidade tremenda de se reajustar ao mundo. Um adulto que fica a ver mal, automaticamente é o cabo das tormentas, tudo é dificuldades. Uma criança ou vê realmente extraordinariamente mal ou ele faz a sua vida com as suas dificuldades, mas ele adapta-se. O problema, e deixem-me fazer aqui só um à parte muito rápido, fizemos um rastreio aqui já há 3 ou 4 anos atrás, apanhando crianças na casa, e isto é que é grave, dos 10, 11 anos de idade, e por incrível que pareça, apanhámos um número elevado de crianças que viam mal e nunca tinham ido ao médico, porque aquele era o mundo deles. Claro. Sempre viram isto. Então, mas há sinais que... Há um conjunto de dados que, e aqui os pais, felizmente, estão cada vez mais atentos e detectam. Bom, coisas simples. É a tal criança que a brincar, não brinca assim, mas brinca assim. É a criança que cai sucessivas vezes. É a criança que bate involuntariamente ou está a comer e digamos que não põe água no sítio certo e faz aqui um conjunto de pequenas asneiras que não são asneiras. Aquele é o mundo que ele vê. E se eu admitir, e isto são dados, que a miopia, e é bom não esquecer que temos miopia, hipermetropia, astigmatismo. Depois temos aqui uma outra coisita que aparece lá para os 40 e muitos anos, que é quando o braço começa a não chegar e que dá pelo nome de presbiopia. Mas isso é só, isso é só lá mais para diante. Vamos ficar só, podíamos falar sobre isso um dia. Mas lá mais para diante, que é assim um fenómeno mais... Sim, fazemos assim, com certeza, porque vemos bem ao longe e mal ao pé. Presbiopia. Isso é outra coisa. Mas, professor, estes sinais que o doutor está a identificar aqui, que o professor está a identificar aqui, são sinais só para a miopia ou também para as outras? O astigmatismo dá. Também dá. O dilema é que, normalmente, este tipo de situações, basicamente, a miopia representa, vamos dizer, 10 a 15%. Há países onde isto pode ir até à casa dos 40% do erro refrativo. Este é que é o grosso. Pronto, e é aqui que nós temos que fazer atenção. Claramente, há pequenos sinais que nos levam a chamar a atenção. Mas outra coisa que é muito mais importante é levem os vossos filhos a uma consulta de rastreio, de rotina, de banalidade, que se não detectarem nada entre os 2 e 3 anos de idade. 2, 3 anos de idade. Com calma. Porque, repara, se a criança nasce e aparece com os olhos tortos, vamos ver o que é que está a passar. Se a criança tem um defeito qualquer visível, tudo bem. Estas crianças fazem a vida normal. Isto passa. E atenção... E começa tão cedo, doutor, 2, 3 anos? Pode começar muito mais cedo. Muito mais cedo. Há quem nasça já míope, atenção. Pois. Isto já pode vir, porque isto tem aqui fatores genéticos, há fatores familiares e depois há fatores, vou-lhe chamar comportamentais, mas já lá vamos. Ora bem, o que é que acontece aqui e porquê é que isto é importante? Nós desenvolvemos a nossa visão, o nosso sistema visual entre o nascimento, 9, 10, 11 anos de idade. Se eu não desenvolver o meu sistema visual até esta faixa, é isto que vai ficar para o resto da vida. Se eu não corrigir, se eu perder 20, 30, 40% da minha visão, não é depois, aos 20 anos, detectou-se aos 20 anos. Agora não. Aí já não dá. Esqueçam. Já não vamos melhorar nada. Por isso eu tenho que as apanhar agora, quanto mais cedo melhor, porque há aqui todo um processo de desenvolvimento, de correção, para que se atinja patamares... de um tratamento natural, ou seja, um tratamento através de dos óculos, estimulação, porque se eu tiver um olho ou outra consoante as necessidades, ou seja, há aqui um programa de trabalho para ser feito sem recorrer na primeira a métodos cirúrgicos. Aqui dificilmente estamos a falar de métodos cirúrgicos, claro. Quando muito um olho torto.
Quando Tudo se bem, começa mas assim não tão isto. cedo, há a possibilidade de regressão, de melhoria? Não, não é regressão. Há a possibilidade de melhoria. Ou seja, eu desenvolvo a visão, a miopia, por regra, não tem tendência, não diminui, a regra normalmente ou estabiliza ou aumenta. O astigmatismo, por regra, faz pequenas variações, mas também não tem uns grandes aumentos. As hipermetropias, temos aqui nuances, porque a hipermetropia pode diminuir, em algumas circunstâncias, até uma determinada faixa. Espera lá, a miopia é ver ao longe, vê-se mal ao longe? Vê-se mal ao longe. O astigmatismo? Distorce a imagem, grosso modo, Ok. E a hipermetropia normalmente dá uma visão com mais dificuldade ao perto e normalmente pode levar ao entortar. São as chamadas endotropias acomodativas. Eu torço os olhos porque estou a acomodar excessivamente, isto falando de maneira muito básica, e eu entorto o olho. Eu meto-lhe uma lente para corrigir a lente, são lentes positivas, ao contrário da miopia, que são lentes negativas, e o olhinho que está torto faz isto. Ok. E isto permite-nos, atenção, porque a gente, isto é olho torto, olho direito, isto é só estética. É estética, é verdade, mas atenção, eu para ter a visão estereoscópica, aquela noção de profundidade, para não pegar no copo e na água e em vez de acertar no copo errar, isto eu preciso ter os dois olhos a funcionar, que me criam a terceira dimensão. E isto é que é importante. Ou seja, não é só ver-se, é que depois há um conjunto, é o campo visual, é a condução automóvel mais tarde, aquelas famosas histórias que quando estou a estacionar bate sempre. Porquê? Porque Pode não ser falta de jeito, é o ângulo de visão, os não é? ângulos de visão, as noções de profundidade, tudo isto é importante. Professor, onde se nota muito, e falámos aqui dos sinais que realmente os pais estão atentos em casa, mas onde se nota muito, e eu vivi essa experiência, é também quando se chega à escola. As crianças têm uma sala, não estão todas na primeira fila, não é? Portanto, as crianças são posicionadas muitas vezes até pela altura, mas o facto de ser alto não significa que veja bem, não é? E, portanto, o professor também muitas vezes detecta dificuldades, porque a criança não vê bem o que está no quadro, porque a criança não se concentra bem. Exatamente. Pronto, às vezes os déficits de atenção têm também a ver com a vista, não é? Digamos que há três grandes causas. É a visão, a audição e propriamente o déficit de atenção em si. Sim. Ou seja, e claramente a visão é um fator importante. Inquestionavelmente, uma criança que não vê o que está no quadro, porque é que estou-me borrifando para o quadro? Claro. Estou ali atento ao meu vizinho, que eu consigo ver mais e consigo conversar. E isto é fundamental. Mas deixem-me agora introduzir aqui a outra nuance, que eu acho que é esta que temos que chamar a atenção nesta fase. Porque a parte genética, ou eu tenho família e há aqui um componente familiar, porque efetivamente eu posso detectá-la, está tudo bem. Agora, hábitos. Cada vez mais os estudos estão a mostrar duas coisas então uma delas muito linear. Quanto menos horas eu passo ao ar livre, ou quanto mais horas eu passo em frente a um computador. Pior. E atenção, que nós vimos no sentido pior. O monitor das televisões era assim. Depois passámos para o computador. Depois passámos para o tablet. E hoje em dia, os miúdos, como pode-se ver em qualquer restaurante em que a família está sentada, para além do pai e da mãe, que não deviam estar com o telemóvel à mão e deviam estar a tentar conversar, a criança está entretida. Um dia deste temos é a patologia dos dedos, para que eles dão ali ao dedinho. Mas isto é um fenómeno que vai agravar. Nós hoje, cada vez mais estudos mostram isto. Número de horas, a falta do número de horas ao ar livre, com todo um sistema, vou-lhe chamar hormonal. Também, os jogos, não é? Mas isso aí tem outra implicação, já lhe toca aí, que é o facto de não estimular, eu vou-lhe chamar hormonal, sistema hormonal, e isso leva ao desenvolvimento, ao agravamento da miopia. Okay? O facto de eu estar constantemente focado, porque a natureza fez-nos para olhar para o infinito, okay? Olhos direitos, e focar lá longe. O que é que nós fazemos hoje 80% do nosso tempo? Ficamos ao perto sempre. Focamos ao perto, focagem vem do longe para o perto. Segundo, não temos os olhos direitos, torcemos os olhos. Ou seja, isto é um esforço, isto é uma astenopia e isto leva mais outro fator agravante digamos, da distração da criança. Porque a partir do momento em que eu não seja capaz de pôr as duas imagens exatamente certinhas dentro do meu cérebro, ele começa a fazer escolhas, as imagens começam a desfocar e podem, em última instância, levar a uma duplicação de imagem. Repare, isto é um conjunto de situações que passa essencialmente por fazermos um reset na nossa maneira de estar e começarmos a ponderar medidas preventivas. Ou seja, há aqui uma chamada de atenção não só aos educadores, aos pais, mas também aos professores, não é? Exatamente.
São os segundos pais para as crianças. Os professores estão preparados para isso. Nós, quando fazemos a formação académica para o ensino docente do primeiro ciclo, neste caso, do ensino básico, nós temos exatamente estas informações. Temos estas informações e estamos atentos, sem dúvida nenhuma. Porém, acho que não é demais referir aqui quais são alguns dos sinais para que os pais, os avós, os tios, os cuidadores, os educadores olhem para uma criança e consigam perceber que alguma coisa está errada. Eu repartia aqui em dois cenários. Primeiro cenário, brincando, tentar perceber se a criança ao longe vê bem ou não. E sobretudo um jogo que deve ser feito por rotina, brincar ao pirata. O que é que quer dizer com isto? Sim. Agora não estava a perceber. Exatamente. É que se eu tiver um olho a ver mal e um a ver bem, eu faço a minha vidinha como se nada fosse. Claro. E eu tenho que apanhar o olho que não vê, o dito olho preguiçoso. Exatamente. Se eu o apanhar precocemente e tentar desenvolver, tenho fortes probabilidades de melhorar. Ele pode desenvolver, tapa o olho bom e obriga o outro a trabalhar. Ou seja, é aquilo que vemos muitas vezes em crianças, que têm os seus óculos e têm um dos olhos tapados. Primeiro aspecto, detectar. Segundo, tentar ter a percepção se uma criança é distraída, na aula, isto, aquilo, é mesmo distraída. Exatamente. Pronto. Não haverá aqui outros fatores. Isto é fundamental. E depois, outra coisa que cada vez mais tem que ser interiorizada por todos. Pais que têm que desenvolver estratégias para ter as crianças motivadas com outras coisas que não seja o tablet e o smartphone. Ou seja, os hábitos de rua. Jogar à bola. Eu sei que vão esmurrar os joelhos, vão sujar a roupa, vão perturbar um bocadinho os hábitos do adulto, mas são fundamentais no futuro. Isso existe cada vez menos. Por acaso, eu acho que agora estamos a assistir a uma consciencialização dos pais disso. Graças a Deus, também muito fruto da opinião de especialistas, destas conversas na televisão. Eu acho que os pais estão a perceber que não só do ponto de vista dos comportamentos, como também do ponto de vista afetivo, estão a perder os filhos. E, portanto, acho que está a começar a haver estes novos pais, começam a ter essa aptidão. E os avós, como é que é? Passeiam com os meninos? Sim. Algum destes avós que estão aqui, lá vão levantar sem avisar. Com o seu microfone sem avisar o nosso realizador, que ele fica furioso. Geral, não é? Ele já te que conhece. Ele fica furioso. Com certeza. Algum destes avós aqui detectou alguma coisa nos netos, neste âmbito que o professor está a falar? Não. E não sou capaz de inventar nada para me dizer. Mas alguns dos vossos netos usam óculos? Não, é porque vê tudo bem? Espera lá, que há aqui qualquer coisa. Então, a neta... A minha neta tem por hábito, quando está a desenhar, juntar muito a cara ao papel. E eu já me 7 anos. 7 anos. E eu já lhe perguntei várias vezes e a minha nora já foi com ela ao oftalmologista e não. É mesmo um hábito que ela tem de estar debruçada sobre o papel. Pronto. É postura, mas não... Mas isso é um problema de postura a vários níveis, atenção. Eu já nem sequer estou a pôr a questão de coluna, etc, etc. Atenção, porque isto já é um esforço eu torcer os olhos para focar um ponto. Quanto mais eu o fizer, pior, maior esforço estou a fazer. O que quer dizer é que esta questão de postura pode vir a gerar problemas... Claramente, atenção, isso é a mesma postura que se deve ter em frente a um computador. Exato. Atenção, isto não é só, ok, eu ponho aqui o computador, está bem, tá. Não é assim. Há um posicionamento da altura, eu devo estar centrado sensivelmente ao centro do monitor. Eu devo ter a minha postura até anatómica de coluna e tenho que ter a distância certa. A mesma coisa com o televisor. Garantidamente. Tem que ter uma distância, não é? 5 a 6 vezes a diagonal, de maneira muito simples, 5 a 6 vezes a diagonal do monitor. Se eu estou com um monitor de 60, na diagonal, eu devo estar a 300, a 3 metros. 3 metros, é que não é questão simples. É quando eu estou, eu estou a grande distância, errado. Eu estou muito perto, eu vejo bem, errado. Isto tem posicionamentos. Quando se compra um monitor, tem que se ter a noção para que sala eu vou. Claro. Porque às vezes há monitores grandes demais ou pequenos demais para... não fazem sentido. É muito fácil, é 5 a 6 vezes a diagonal. É uma maneira mais ou menos simples de nós termos a noção onde é que eu devo estar. Doutor, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, gostamos sempre de o receber. É verdade. Portanto, que não seja a última. Não. Um aplauso à doutora Janela. Mas para a próxima vez é quando tu não estiveres, só comigo. Não, estou a brincar. Professor Clínicas Leite, não esquecem que encontram o professor Eugénio nas Clínicas Leite, em Lisboa e em Coimbra. Sou tratado assim. Sou tratado assim. Com os calcanhares. Em Lisboa e em Coimbra.
Pronto. Agora vou ganilar para trás. Vamos para o intervalo, se faz favor, já voltamos. Muito obrigada. Já voltamos.